Com meus alunos do sexto ano B, como é que vocês estão aí nesse confinamento da Covid-19? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Fiquem seguros, tá? E eu vim aqui para falar um pouco de história. Então nós estudamos no capítulo 1 que é história, né? Na verdade, volto a afirmar. A história, gente, como é o primeiro ano de vocês, com um professor separado, né? Vocês estão no sexto ano, essa grande revolução, nós temos que entender somente uma coisa de história. História é uma coisa que é para ser compreendida. Eu prefiro dizer que eu prefiro compreender com o coração do que propriamente com a mente. Por que isso, professor? Porque, na verdade, a história ela não tem que ser um método de decoreba, de ficar memorizando. A história é melhor nós entendermos muito assim, calmamente, tranquilamente, procurar imaginarmos os fatos para a gente não esquecer. Eu gostava muito de estudar história, me imaginando, vivenciando naquela época. Eu achava muito mais fácil. Quando os fatos tinham que ser decorados, primeiro era muito horrível, sempre ia muito mal nas provas. Mas quando eu me imaginava vivenciando aquilo tudo, primeiro era muito melhor. Então eu gostaria que vocês tivessem essa dica o tempo todo, que vocês não ficassem questionando, mas isso não pode, isso é impossível, isso é errado, isso é certo. Não, tentem como se vocês tivessem sido testemunho daquele momento, daquele fato, né? E o capítulo 1 é uma grande introdução do que é história, tá bom? A história, ela vem para nos fortalecer, na verdade. Algumas crianças brincam e falam, mas eu não estava nem vivo naquela época, por que eu vou me importar com história? É justamente por isso, a história ela marca um fato e para a gente poder avançar para o futuro, nós temos que ter esses dados históricos, por exemplo. Nós só sabemos da importância de nos prevenir contra essa gripe Covid-19 porque nós tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola, em 1918, se não me engano, matou 70 milhões de pessoas no mundo. Olha só que dado triste, né? Então, por isso que nós estamos esse alarme todo. Algumas pessoas estão achando que é exagero. Algumas pessoas acham que não precisa todo esse cuidado, mas porque eles não estudaram história ou não estão se lembrando dos fatos, tá? E nós estudamos história no período rupestre, quando o homem ele deixa de ser homem selvagem e ele começa a ser um pouco humanizado. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, todos nós somos selvagens. O que nos humaniza é a educação. A educação vai nos transformar em seres humanos. E esses homens rupestres, quando eles começam a desenhar nas cavernas, na areia, nas pedras, nas árvores, eles começam a também ter o dom de ensinar, de poder passar. Então, por exemplo, eles caçavam um grande bisão. Um bisão é tipo como se fosse um búfalo, assim. Se você fosse caçar, era para matar ou morrer. Então você não tinha como lutar contra um bicho daquele tamanho, com aquela força toda e morrer. Você não tinha uma faca, não tinha uma arma de fogo. Você tinha que ir com instrumentos feitos de pedra e madeira. Então eles, quando caçavam um bisão, por exemplo, eles desenhavam nas paredes essa caça, como eles eram organizados. Na verdade, eles desenhavam a sociedade, quantas pessoas tinham. Eles não sabiam contar, então eles desenhavam aqueles bonecos de pauzinho mesmo, simples, né? E é importante vocês lembrarem disso, tá bom? Então, o homem ele vai vir ser um grande ser evoluído de todas as outras espécies do mundo, né? Por conta da educação que vai humanizar ele e por conta da cultura também. Nós somos a única espécie que nós temos cultura. Embora algumas pessoas não valorizem, né? Nós somos seres realmente muito à frente dos outros seres vivos do planeta. Claro que tem alguns que estão pensando de uma forma selvagem, né, de não ter cuidado com o planeta, de não ter amor ao próximo, mas tudo bem, são outros valores que nós vamos debater em ética, logo quando vocês estiverem mais à frente, nós vamos poder melhorar isso, tá bom? Então aqui eu vou pedir para vocês a gente dar uma revisada, tá? No que eu mandei para vocês em atividades diárias. Olha só aqui, ó. Atividade diária do sexto ano B, do ensino fundamental, tá bom? Então aqui, ó, capítulo 1, eu pedi para vocês, no que é história, vocês preencherem todo o livro. Lembra que a gente já fez o livro em sala, tudo bem? E vocês podem buscar ali nesse livro as respostas com os coleguinhas que eu pedia para vocês anotando no caderno, que não tinha o livro, eu pedia para vocês
e anotando numa folha à parte. Então, se vocês não tiverem, pode pedir para o coleguinha mandar uma foto e vocês completarem o capítulo 1 de história, tá? Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, não tem problema algum, tá bom, meus amores? E aqui, ó, eu dei uma atividade a mais agora. Essa atividade eu não dei em sala ainda, eu tinha dado somente o capítulo 1 livro, que é o livro de atividade conquista, como se fosse a lição de casa. Aqui tem um pequeno erro de digitação que fala sobre aqui, ó, exercícios sobre o renascimento, tá bom, ó? Mas não se atente a isso, é sobre o que é história, tá? Então vocês vão completar o capítulo 1, o exercício que equivale ao capítulo 1 de história, tá? Não é para avançar ainda, somente nesse momento nós vamos fazer uma pequena revisão, tá bom, gente? É só para poder lembrarmos, né, do que nós estamos estudando. Então não tem nada de novo, nós já estudamos tudo. Vocês vão pegar e vão desenvolver essa atividade em casa direitinho. Também depois nós vamos corrigir, eu posso tentar ver se eu marco uma web conference com vocês do jeito que é melhor. Então a gente pode ver isso, ou eu posso mandar fotos, exercícios corretos, né? E também isso é o de menos, mas o importante é que vocês façam essa semana, tá bom? Que vocês terminem o capítulo 1 de história, tanto no livro quanto no livro de atividade. E aí eu passei também ali um filme, tá? Aqui eu vou mostrar o filme que eu postei. Eu indico um desenho animado chamado Os Croods. Por quê? Ele é um filme que ele vai falar um pouco sobre esse homem. Esse homem que deixa de sair da caverna e começa a explorar o mundo. Ele começa a virar nômade, ele começa a andar. E eu gosto também da Era do Gelo, que mostra também um pouco, né, desses seres da Era Glacial, que vai começar a caminhar para o Homem da Caverna. E os Croods, ele já fala do Homem da Caverna. É um filme que eu acho maravilhoso, um desenho incrível. Eu dei muita risada, tem muita coisa que dá para nos imaginarmos naquela época, como que era, né? As grandes criaturas, as grandes plantas, os grandes animais, como eles moravam em cavernas, assim, é muito claro que o filme tem uma grande romantização, né, de um menininho, uma menininha que se gostam, e aí ela é bonita. Eles não eram tão bonitos assim, tudo bem, eles eram bem peludos, né, imagina que eles deviam ter um cheiro um pouco forte, né, mas assim, é só pra gente ter uma ambientação, tudo bem? Eu espero que vocês gostem da minha dica de filme. Eu espero que vocês consigam completar tudo direitinho. Não se desesperem, tá bom? Porque a próxima semana eu posso começar a reforçar esse exercício para vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Eu vou deixar aqui para vocês um grande beijo, com muito carinho, e que possamos juntos vencer, tá? Tudo isso para estarmos logo, logo unidos novamente. Um beijo, fiquem com Deus.